Bom dia. Nós queremos nesta manhã apresentar a palavra de Deus baseado na vida de mais um personagem da Bíblia. Nesse mês da família, nós estamos a cada domingo pela manhã trazendo uma mensagem bíblica, tirando lições para a família. E hoje nós queremos falar sobre Samuel, esse grande homem na Bíblia que foi sacerdote, que foi juiz e profeta. Nós iremos nos basear em dois capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 12. E o tema da mensagem dessa manhã é Samuel, um homem íntegro, apesar de. Samuel, um homem íntegro, apesar de. Porque quando nós falamos no nosso tempo sobre a sociedade marcada pelo pecado, pela avareza, pelo suborno, pela mentira, pelo desvio de verbas e outros males da nossa sociedade praticado por pessoas de diferentes níveis sociais, me pergunto, onde falhamos enquanto sociedade? Samuel é o personagem bíblico da mensagem de hoje. Quando celebramos em nossa igreja o mês da família, com o tema Família Cristã Abençoando o Mundo, eu ainda creio que a família cristã, que vive os preceitos bíblicos, ela será o instrumento para fazer a diferença nesse mundo. Embora nenhuma família da Bíblia tenha sido perfeita, e por certo nenhuma família cristã também hoje é perfeita, mas eu não tenho dúvida que teremos homens e mulheres tementes a Deus, com a vida digna, capaz de transformar positivamente o seu tempo. Portanto, quero começar falando sobre o homem correto em um mundo na contramão. Samuel era um homem que na sua vida, no seu testemunho, ele foi tão correto que destoava da maioria das pessoas. No capítulo 12, nos versículos de 1 a 5, nós encontramos Samuel fazendo uma prestação de contas. Ele se dirige ao povo e diz assim: então Samuel reuniu todo Israel e lhes declarou: eis que vos atendi em tudo o que me pedistes, e estabeleci um rei para governar sobre vós. Aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido, a quem tomei um único boi ou jumento, a quem defraudei e a quem oprimi, de quem tenho recebido presentes, a fim de que não finja não ver a injustiça, e eu vos restituirei. Todo o povo então exclamou: tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. Portanto, este é Samuel, um homem correto e um mundo na contramão. Samuel foi sacerdote, mas também foi juiz. E como juiz teve essa capacidade da honestidade, da integridade, da lisura. Foi um homem honrado que instituiu a era profética. Teve um grande desafio de inaugurar um novo tempo com a transição de um povo que vivia debaixo de uma teocracia, onde Deus era o Senhor e o líder daquele povo, para entrar num projeto de monarquia, ungindo o primeiro rei de Israel, e também teve o grande desafio de destronar. Algumas lições eu quero trazer sobre esse homem correto em um mundo na contramão. Primeiro, é que o povo rejeita Deus e escolhe o homem para guiá-lo.
É interessante como o homem ele tem necessidade de um Salvador. Vivemos isso não só no Brasil, não só na época de hoje, mas há uma necessidade no homem de ser guiado por outro homem. Diz o texto, lá em 1 Samuel capítulo 12, verso 12, Samuel expressa assim: apesar de tudo, quando viste Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, rogaste-me, não, é preciso que o rei governe sobre nós. No entanto, Yahvé, vosso Deus, é o vosso rei. Samuel estava triste com o povo. E agora estava lembrando desse episódio lá no capítulo 8, quando o povo insistentemente pediu para que Samuel ungisse um rei sobre eles. Meus queridos irmãos, a liderança de um homem em detrimento da liderança de Deus é um desastre. Por certo, Deus usa homens. Deus levanta líderes, foi assim na história bíblica. Mas quando nós colocamos o homem num pedestal maior do que Deus, a derrocada é certa. Portanto, é o resultado dos nossos dias. Vivemos isso no Brasil. Nós precisamos mais de Deus do que de qualquer homem. Precisamos buscar o Senhor, dobrar nossos joelhos. Precisamos ser guiados por fé, na dependência de Deus. Precisamos mais de Deus do que de qualquer partido político. Meus irmãos, isso não é apenas uma frase de efeito, é uma realidade profunda. Nós precisamos de Deus. O Brasil precisa das misericórdias de Deus. Nós não precisamos de um Salvador humano. Nós precisamos de homens íntegros, de homens que assumam a sua responsabilidade, a sua função, o seu chamado, mas com integridade, com lisura, com honestidade. O povo rejeita Deus e escolhe um homem para guiá-lo. Nós vamos ver que na história de Israel, como muitos desses homens foram uma decepção. Entendo que o homem como Samuel, ele caminhou na contramão do seu tempo. E hoje eu quero afirmar que o povo, que o Brasil, que nós só encontraremos segurança sob a direção de Deus. No capítulo 12, no versículo 14, Samuel está lembrando ao povo que lá no capítulo 8, quando Deus diz claramente a Samuel, porque Samuel fica triste, porque as palavras foram muito duras para Samuel. O povo chegou para Samuel e disse: Samuel, você já está velho. Ah, meus irmãos, que engano. Achar que a velhice não serve para nada, quando a Bíblia mostra muito pelo contrário, que nas cães de Samuel havia sabedoria, os seus cabelos brancos, a sua honestidade, a sua integridade em toda a sua vida. O idoso tem muito a nos ensinar. O idoso tem a experiência da vida, tem a marca do seu tempo, da sua história. É o seu currículo, são as suas cães. Portanto, Samuel se entristece. Mas Deus diz: Samuel, não fique triste. Esse povo não está rejeitando a você, é a mim, o Senhor Deus, que eles estão rejeitando. No capítulo 12, verso 14, Samuel vai lembrar com as seguintes palavras: se temerdes ao Senhor e o servirdes e atenderdes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que governa sobre vós seguirdes a Yahvé vosso Deus, então tudo vos irá bem. Portanto, se homens estiverem no poder, se governantes, se presidentes, prefeitos, secretários, ministros, juízes, todos que exercem liderança, diretores de instituições,
se cada homem e mulher forem temente a Deus e estiverem debaixo da direção do Senhor, por certo, como diz o texto sagrado, tudo irá bem. Tudo irá bem. Nós iremos superar os desafios do nosso tempo se Deus estiver no controle da nossa nação. Samuel cedeu os caprichos do povo, mas deixou claro que eles só teriam sucesso se permanecessem na dependência de Deus. Se hoje a igreja brasileira, a igreja de Deus, se o povo de Deus não dobrar os joelhos, não buscar a face do Senhor, não buscar de Deus livramento, nós estaremos perdidos. Samuel foi um homem que esqueceu de governar sua casa. Embora ele tenha sido íntegro nas suas ações, no capítulo 8, na primeira carta de Samuel, nós encontramos, quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. Entretanto, os filhos de Samuel não seguiram o seu exemplo, ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, aceitaram o suborno e perverteram a lei e o direito. O homem que tirou nota 10 na sociedade foi reprovado no lar. Teve a aprovação do povo de Israel, mas foi lembrado que seus filhos não eram dignos. É verdade que houve situações que Samuel tentou corrigir, até os repreendeu, mas não teve autoridade suficiente. É o retrato dos nossos dias. Pais fracassados. Samuel fez o nepotismo em Israel. Colocou seus filhos como juízes. Não era sua função escolher juízes. Mas ele preferiu a segurança no meio da família do que buscar homens capazes, como Moisés foi orientado enquanto dirigia o povo. E sozinho estava fazendo isso e se cansando. E lá em Êxodo, capítulo 18, verso 21, nós encontramos a orientação que Moisés recebeu e diz assim o texto: mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Samuel não fez assim. Não escolheu homens experimentados, homens capazes. Não escolheu homens idosos com vida, com testemunho, com integridade, com um currículo. Mas Samuel colocou seus filhos. Eu queria dizer aqui que os erros da sociedade são gerados nos lares. O suborno, a ganância, a pedofilia, a mentira, tudo que nós vemos na sociedade que nos revolta e que nós apontamos o dedo, esses erros da sociedade, eles começaram em casa. A palavra de Deus chama os nossos erros de pecados, mas até mesmo nós cristãos domesticamos o pecado e damos nomes bonitos. Os nossos filhos são rebeldes, merecem ser disciplinados, mas nós damos outro nome. Nós criamos e aceitamos nomes modernos para o pecado, de maneira que os corruptos de hoje na sociedade são nossos filhos. Ou seja, de quem são filhos? Esses homens que aceitam o suborno, esses homens desleais, em todas as áreas da sociedade. Eles têm pais, foram educados, ensinados. Não são sem tetos. São homens e mulheres que receberam instrução. Filhos da nossa igreja, filhos dos bancos das nossas igrejas, criado com a nossa permissividade.
nós permitimos os erros, não disciplinamos. E assim aconteceu com os filhos de Samuel. Precisamos de uma geração de sacerdotes. É lógico que entendemos como batista que cada crente, ele está diante de Deus sem necessidade de um intercessor, de um sacerdote, sem disso. Nós cremos como batistas que cada crente é o seu sacerdote, ele próprio pode ir a Deus, mas eu estou falando de uma linguagem simbólica, daquele homem, daquele crente, que no seu lar deve dirigir os seus filhos. Precisamos voltar para os exemplos bíblicos, para as indicações da palavra de Deus. Em 1 Timóteo, Paulo escrevendo e orientando aquele jovem pastor, Paulo lembra das atribuições ou das características, dos adjetivos que devem ter aqueles que são líderes, diáconos, presbíteros, pastores. Até no verso 11, para as mulheres, há uma indicação: que sejam irrepreensíveis, fiéis, ao homem marido de uma só mulher, modesto, temperante. Meu irmão, como anda você em casa? Você que é líder, não é só para os pastores, mas aqui é para o presidente da república, para o governador, para o prefeito, para os ministros, para os juízes. Essa integridade que falta em nossa sociedade é porque falta a palavra de Deus, porque falta obediência a Deus. E Paulo, falando sobre esses líderes que estão em nossas igrejas, está dizendo que eles devem ser temperantes. Aquele que ensina na escola dominical, aquele que é diácono, aquele que é líder de ministério, o pastor da igreja. Todos nós, filhos de Deus, devemos, portanto, observar a palavra de Deus, não dado ao vinho, não violento. Quando nós clamávamos por tempo e queríamos mais tempo para estar com a família, nós agora ouvimos de que a sociedade está apavorada porque cresceu o número de violência doméstica, homens espancando as suas esposas. Como pode? Como disse o apóstolo Paulo, que governe bem a sua própria casa. Faltou isso em Samuel. Samuel foi um líder de destaque na sociedade, no seu tempo. Se fosse hoje capa de revista, um homem íntegro, de fato foi íntegro como juiz, como sacerdote, repreendeu o rei Saul, teve postura, ouviu a voz de Deus, obedeceu, repreendeu. Um grande profeta, mas falhou na sua casa. Não teremos mudança em nosso país baseado em palavras, em bravatas, em gostos pessoais, política partidária. Não creio. A Bíblia não apresenta essa solução. A solução está em Deus, em obedecermos a sua palavra. Porque a sociedade é composta pelas famílias. E esses corruptos do nosso tempo, e as mentiras, os fake news da vida, e tudo mais que enoja, estão sendo formados nas famílias. Portanto, precisamos de ações justas, corretas, baseadas em princípios cristãos. Quero finalizar lembrando de tudo que nós falamos nesta manhã, que olhando para o exemplo de Samuel, podemos ser íntegros, andando com coragem na contramão do mundo, rejeitando os homens e aceitando as Escrituras, os princípios e os valores das Escrituras, buscando segurança unicamente em Deus. Só Deus para nos livrar dessa pandemia e de todo outro mal, da Covid-19 ou qualquer outro que venha aparecer. Só Deus pode nos livrar. E segundo, não esquecendo de nossa casa,
o nosso lar, nossos filhos, a nossa família, agindo com disciplina e reafirmando a nossa função de exemplo, trazendo a figura do sacerdote que cuida do lar. Samuel esqueceu do dele. Meu irmão, não esqueça do seu lar. Ainda que você tenha sucesso diante da sociedade, ainda que você seja capa de revista pelas suas conquistas, pelo seu valor, se você fracassar no seu lar, você será lembrado como foi Samuel, por aqueles homens que disseram: Samuel, você está velho, seus filhos não andam na presença de Deus. Os velhos precisam ser exemplo. E que bom que nós temos muitos homens de Deus, idosos, mas que não se envelheceram, que não deixaram marcas negativas, não deixaram rastro, mas tem sido um baluarte em nosso tempo. Nem tudo que é novo é bom, nem toda modernidade é boa. Há muitas coisas antigas que são boas, há homens idosos que são bênção, e há muitos jovens fazendo bobagem. Precisamos resgatar os princípios bíblicos, valorizar de fato aqueles que andam na presença de Deus, que têm o seu currículo, que têm a sua marca de serviço prestado e que ainda hoje são exemplo no seu lar e nessa sociedade. Samuel foi íntegro, falhou com a família, mas foi íntegro nas suas funções. Lutemos para sermos íntegros em todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos registros sagrados. Obrigado pelos princípios que estão aqui inegociáveis. Obrigado pelo exemplo de Samuel como juiz, profeta e sacerdote. Nos ajuda, Senhor, a olhar para esse exemplo e nos livra, Senhor, de falharmos com a nossa família. Em nome de Jesus nós pedimos, abençoa as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.